A santa convocação da festa dos pães asmos chegou. Hoje, com um sermão intitulado O Espírito da Festa dos Pães Asmos, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Sobre a festa dos pães asmos, ela também pode ser considerada como a festa da paixão. Ou seja, refere-se ao dia em que Jesus foi crucificado e encontrou o seu destino na cruz. Refletindo sobre o sofrimento da crucificação de Cristo e sua vida sacrificial, hoje devemos refletir sobre os pecados que cometemos, nos arrepender e celebrar essa festa com a mentalidade de também compartilhar o sofrimento de Cristo. Através da Bíblia, vamos descobrir exatamente como a festa dos pães asmos incorpora o Espírito de Cristo. A grande devoção, sacrifício e amor de desistir de sua vida para salvar a humanidade. Além disso, todos os filhos de Sião devem estender esse amor aos irmãos e irmãs da Igreja, ao nosso próximo, assim como a toda a humanidade. Embora haja muitos ensinamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento sobre os rituais de culto na festa dos pães asmos, hoje vamos nos concentrar em explorar o espírito de sacrifício de Deus incorporado nesta festa. Vamos olhar o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 47. Este é o relato histórico dos eventos que ocorreram há 2000 anos neste dia, a Festa dos Pães Asmos. Vejamos o versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra para salvar a humanidade. Nada do que ele fez foi para o seu próprio benefício, ao contrário. Ele escolheu se vestir de carne apenas para dar a salvação aos seus filhos. Jesus fez o grande sacrifício de deixar de lado toda a glória do céu e até o seu trono para vir a esta terra para salvar os pecadores que pecaram no céu. No entanto, prestem atenção em como os pecadores celestiais, ou seja, aqueles a quem ele trouxe a salvação, trataram Deus que veio para salvá-los. Eles não hesitaram em perpetrar a sua traição a ele. Podemos ver as cenas de como eles conspiraram para prender Jesus. A cena da traição deles está vividamente registrada no Evangelho de Mateus. Vamos para o versículo 56. Vejamos o versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Entre os discípulos que seguiram Jesus até o Monte das Oliveiras, o Jardim da Graça onde ele orou, um já havia planejado trair Jesus em troca de um pagamento de 30 moedas de prata. Como se isso não bastasse, o restante dos discípulos que juraram segui-lo até o fim estavam cometendo o triste e doloroso ato de abandonar Jesus e fugir diante de seus olhos. Ele veio a esta terra com o único propósito de nos perdoar de nossos pecados e nos salvar. E ainda estamos testemunhando as cenas da dor que Jesus experimentou quando ele veio a esta terra há 2000 anos para a nossa salvação. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 62.
E, levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Por favor, vejam atentamente as ações realizadas por aqueles que precisavam da salvação, aqueles que precisavam ser perdoados de seus pecados. Um deles vendeu Jesus nas mãos de seus inimigos por dinheiro, enquanto os outros discípulos, que deveriam ter mais fé, abandonaram Jesus, pensando apenas em suas próprias situações difíceis, e apenas fugiram. Essa é a nossa natureza. Devemos buscar entender e refletir sobre a nossa natureza e a maneira como Deus veio para nos salvar através do espírito dessa festa. Vamos para o capítulo 26, versículo 69. No versículo 69 está escrito: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se, uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Até mesmo Pedro, que era considerado como tendo a maior fé, negou Cristo, dizendo: Eu não conheço Jesus. O dia em que ele foi negado 3 vezes é hoje, a festa dos pães asmos. Até Pedro, o discípulo que se pensava ter a maior fé, negou Jesus 3 vezes. Judas Iscariotes não hesitou em trair Jesus por 30 moedas de prata de seus inimigos. Não apenas isso, mas também veja como os outros discípulos que diziam estar mais próximos dele apenas fugiram e o abandonaram. Precisamos realmente considerar a paciência e a perseverança que o Pai exerceu em tais situações. Deus veio a esta terra para conceder a eles o dom mais gracioso da salvação, deixando de lado toda a glória do céu, até mesmo a sua posição e o seu trono lá no alto. Mas como eles trataram o seu Salvador? Por favor, prestem atenção nesse assunto e reflitam sobre ele. Na presença de Deus, a humanidade está cometendo essas ações rebeldes sem nenhuma vergonha ou remorso. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 27, versículo 21. Vejamos o capítulo 27, versículo 21. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos: Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado.
Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Sobre o Salvador que veio para salvá-los, essa cena nos mostra a atitude que a humanidade teve em relação a Deus e suas ações. Eles consideraram Jesus pior do que um ladrão. Eles gritaram: soltem o ladrão, mas crucifiquem Jesus. Além disso, eles clamaram: caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Imagine o coração de Deus enquanto ouvia suas vozes gritando essas palavras maldosas neste momento, 2000 anos atrás. Ele veio a esta terra com boa vontade, para salvá-los e abrir o caminho para conceder a eles o perdão de pecados. Ainda assim, os discípulos como Pedro, que dizia ter uma fé forte, e Judas Iscariotes, que também era um dos 12, cometeram esses atos atrozes na presença de Deus. Além disso, até mesmo os israelitas, que diziam estar esperando por Deus, insistiram em crucificar Jesus em vez do ladrão. Eles gritaram que eles e seus descendentes suportariam o preço do sangue de Jesus derramado na cruz. Esse é o tipo de tratamento que Cristo suportou hoje das próprias pessoas que ele veio salvar. Porém, do versículo 27 em diante, podemos ver que Jesus não teve nenhum ódio por essas pessoas. Ao contrário, ele teve pena delas e silenciosamente carregou sobre si todas as suas cargas. Vejamos o versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Conforme vocês examinam essas cenas, uma por uma, imaginem como se sentiriam se o seu pai físico estivesse sofrendo por causa de pecados que ele não cometeu. Como vocês se sentiriam? Como seus filhos? Seria totalmente insuportável ver algo assim. Testemunhar essa zombaria e esse insulto em primeira mão faria qualquer um se perguntar: como esse tipo de coisa pode acontecer? Porém, quando compreendemos que todos esses eventos aconteceram por causa dos pecados que cometemos, o sofrimento de Jesus em nosso lugar, devemos nos perguntar: qual deve ser a nossa atitude hoje? Ele veio a esta terra para salvar a humanidade destinada ao inferno. Mas eles o despiram, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, colocaram um caniço em sua mão direita, se ajoelharam diante dele e zombaram dele. Eles cuspiram nele e bateram em sua cabeça com o caniço, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Enquanto colocavam um manto para zombar dele, apenas para depois despi-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, podemos ver claramente até que ponto a humanidade é capaz de causar tal vergonha e insulto contra Deus. Porém, diante de tudo isso, ele suportou como uma ovelha muda diante dessas mesmas pessoas. Ele foi paciente e tolerante. Ele não mostrou raiva, nem exibiu qualquer outra forma de ira contra eles. Vamos continuar vendo o capítulo 27, versículo 32.
Ao saírem, encontraram um cireneu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Já que o peso da cruz era muito pesado para Jesus suportar, os soldados romanos foram compelidos a encontrar o homem de Cirene para carregar a cruz em seu lugar. Isso mostra a gravidade da situação que Jesus enfrentou. Toda vez que olho para as cenas históricas da festa dos pães asmos, é um lembrete de como Jesus veio a esta terra e foi crucificado para salvar nós pecadores. Embora não possamos honrar e tratar corretamente o glorioso Deus como ele merece nesta terra, a humanidade o tratou pior do que o pior dos pecadores que estão aqui, ainda pior do que um ladrão. Ele também testemunhou os discípulos o traindo, o negando e o abandonando, enquanto fugiam pensando apenas em como poderiam salvar suas próprias vidas. Mesmo enquanto as pessoas gritavam com Jesus, exigindo sua morte, oferecendo-se para pagar o preço pelos seus pecados com seu próprio sangue e o de seus filhos, nosso Deus olhava para eles com olhos cheios de misericórdia. Isso demonstra sua imensa graça e amor, que devemos lembrar e levar conosco para ter corretamente o espírito da festa dos pães asmos. Foi isso que levou Jesus a fazer um pedido àqueles que creem em Deus. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não se refere a uma cruz real, mas simboliza sofrimento. Ele quis dizer: quem quiser me seguir deve suportar os sofrimentos de me seguir. No versículo 25, Jesus disse: Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ele nos ensinou dizendo: Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me ao eterno reino dos céus. Largue toda a sua arrogância e orgulho, tome a sua cruz e siga-me de todo o coração com a única intenção de salvar a humanidade. Esse é o espírito da festa dos pães asmos. Embora ele tenha vindo a esta terra com a boa intenção de salvar a humanidade, as atitudes e posturas dos humanos em relação a Jesus envolviam ridicularização, desprezo, perseguição e todo tipo de vergonha e humilhação. A Bíblia mostra como eles viraram as costas para a benevolente vontade de Cristo que veio para salvá-los. No entanto, também podemos ver que Cristo não abriu sua boca para falar contra eles. Ele ficou em silêncio como uma ovelha diante dos seus tosquiadores. Então, que caminho devemos aprender com a vida de Cristo hoje? Vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Considere como a história registrou que, embora Cristo tenha vindo a esta terra para derramar sua benevolência sobre a humanidade, aqueles que estão em grande necessidade de sua graça o trataram com essa maldade. Devemos sempre nos lembrar de como o Pai andou no difícil caminho do Evangelho à nossa frente, sempre que enfrentamos nossas próprias situações difíceis, enquanto levamos as boas novas à humanidade com um coração genuíno. Durante esses momentos, devemos também refletir sobre o sacrifício da mãe, acreditando que devemos aprender a suportar e ter paciência através de todas essas provações. Vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Hoje, pode ser visto que o espírito da festa dos pães asmos abrange esse ensinamento dado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. No curso de vivermos nossas vidas como cristãos, enfrentamos várias provações, calúnias, obstáculos e dificuldades ao nosso redor. Nós testificamos sobre a salvação e pregamos o Evangelho para aqueles ao nosso redor com a melhor das intenções. Mas às vezes, nossos oponentes nos tratam pior do que ladrões, às vezes, com várias formas de calúnia e ridicularização. Nós também temos a nossa amada família de fé ao nosso redor. Às vezes, mesmo entre os nossos membros de fé, com quem compartilhamos nossas crenças, podemos encontrar situações que nos causam desconforto e dificuldade. Sempre que isso acontecer, vamos primeiro refletir sobre o caminho de sofrimento que o nosso Pai Celestial andou e perguntemos a nós mesmos: eu devo retribuir a eles com o mal, ou eu devo vencer o mal com o bem? Fazendo isso, poderemos seguir os passos de Deus, assim como Ele andou, e a obra do Evangelho será concluída nos últimos dias. Quando nos deparamos com atos maus e injustos, há várias maneiras de reagir. Devo responder a tudo com amor? Ou devo retaliar causando-lhes dor e sofrimento? Há muitos caminhos, mas há um caminho que Deus sempre nos mostrou. Vence o mal com o bem. Ele nos ensina a vencer todo o mal com uma forma mais elevada de bem. Pensem na vida de Cristo que veio a esta terra por causa dos nossos pecados e suportou esses sofrimentos para nos salvar. Não havia razão para ele ter sido crucificado. Ele não tinha razão para ser perfurado com uma lança na cruz ou açoitado.
Porém, a Bíblia registra no livro do profeta Isaías: tudo foi por causa das suas transgressões e dos seus pecados. Nós somos aqueles que fizeram com que ele sofresse essa dor por causa dos nossos pecados. Então, em nossa vida diária, devemos ser capazes de seguir o caminho do sofrimento de Cristo e suportar tal sofrimento até o fim. Devemos pensar: o pai suportou tudo isso e a mãe passou por tanto sofrimento. Com esse lindo espírito, devemos vencer o mal com o bem, em vez de retribuir o mal com o mal. Eu creio que quando fizermos isso, Deus completará a obra do Evangelho ainda hoje. Em nossa vida, há muitas situações desagradáveis que nunca desejamos. Quando nos deparamos com essa situação desconfortável, vamos pensar na cruz de Deus. Vamos mais uma vez despertar para o pensamento sobre como devemos ter o espírito da festa dos pães asmos, na qual ele foi crucificado, e participar do sofrimento de Cristo. Eu gostaria de pedir a vocês que se tornem os filhos de Sião que seguem os passos do sofrimento de Cristo. Quando enfrentamos uma situação desconfortável, devemos responder bem. Quando algo inconveniente acontece em nossa vida, devemos nos lembrar do espírito da festa dos pães asmos e nos perguntar: devo retribuir o mal com o mal ou devo vencer o mal com o bem? Esperando que todos possamos seguir os passos de Deus, com muitas orações para que possamos ouvir Deus dizer a nós: vocês fizeram um bom trabalho. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.